Olá! Em tempos de crise, elas surgem para dar uma explicação para o mundo conturbado e confuso. Elas oferecem respostas fáceis e rápidas para dar um sentido quando o caos impera. Nós estamos falando das teorias da conspiração, que ao longo da história vêm e vão, tornando a vida das pessoas muito difícil. Nós vamos discutir as teorias da conspiração e a democracia com a jornalista e antropóloga, coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta, Mariana Mandelli, e com a cientista política e professora da FESP-SP, Joyce Luz. Obrigado pela participação das senhoras no programa de hoje. Mariana, eu vou começar com você. Por que, afinal de contas, surgem teorias da conspiração? Oi, gostaria de agradecer primeiramente o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante em tempos de desinformação, né? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Quando a gente para dar uma pesquisada e uma lida, a gente vê que as teorias da conspiração existiram praticamente em todos os momentos, né, da história humana, né? Que a gente consegue olhar para trás. E você vai ter diversas teorias, né, em diversos períodos históricos, e o que muda, né, ou melhor, o que mantém, o que une todas essas narrativas é exatamente a engenharia delas, né? É sempre o discurso conspiratório, ele sempre se baseia na ideia de que existe um inimigo, né, a ser combatido, uma força invisível que estaria tramando, né, o mal. E é sempre num jogo de poder, né? Então, assim, os alvos normalmente são poderosos, grupos poderosos. Por isso que hoje, né, trazendo para hoje agora, né, o que a gente está vivendo com a pandemia. O Bill Gates, por exemplo, foi vítima de uma teoria conspiratória gigante, né? Ela tem várias nuances, mas dos aspectos mais tratados foi a dizerem que ele está desenvolvendo vacinas, né? Porque a fundação dele já faz isso há um tempo, mas que ele estaria interessado nisso porque quer implantar microchips nas pessoas, né? Então, esse é um bom exemplo, porque é bem contemporâneo, né? É uma personalidade que a gente conhece, mas você pode aplicar isso também para governos, né? A gente normalmente vê essas narrativas de conspiratórias sobre a criação da Covid-19, né? Que teria sido um laboratório. Quando você pega para olhar o mapa, né, de onde vem essas teorias da conspiração, quem são os países acusados, você vê a China, você vê os Estados Unidos, se eu não me engano, a França também foi acusada disso. Raramente você vai ver um país, digamos, mais fraco, né, no jogo geopolítico. Então, a ideia é sempre essa, assim, um tipo de história que a gente cria, né, que se cria, que se espalha, que cola fácil, porque ela preenche vácuos de coisas que não são facilmente explicáveis, ou não são explicáveis, né, não tem uma explicação rápida e fácil e correta, assim, na cabeça das pessoas. Então, acaba sendo mais fácil criar essa narrativa de que tem um inimigo, né, de que tem algo, essa crença de que tem algo a ser combatido, do que a gente parar para pensar de uma maneira mais racional. Então, é mais ou menos isso. Joyce, como você vê o assunto, na sua visão e como você ensina para os seus alunos, qual é a origem das teorias da conspiração e por que elas vicejam hoje em dia? Bom, queria começar agradecendo a participação aqui, o convite, também agradecer a presença da Mariana, que é um prazer sempre dialogar com ela, e acho que como a própria Mariana bem comentou aqui, né, onde surge, né, as teorias da conspiração, ela não é de hoje, né, ela existe no mundo desde que o mundo é mundo, né, e desde que as pessoas tentam buscar explicações para aqueles fenômenos em que a ciência, né, em que a ciência, os estudos, né, se a gente remontar para trás, né, nos tempos antigos, né, a teoria não dava conta de explicar, né. O que eu acho que a gente tem que pensar é por que elas permanecem, né? Por que elas permanecem tanto, duram ao longo do tempo, né? O que faz a gente hoje, né, em pleno 2020, ter a presença ainda de teorias conspiratórias e ganhando força, né? Eu acho que novamente é esse negacionismo, né? É a gente querer não acreditar na ciência, não acreditar nas explicações científicas, né? Ou nas teorias, né? E tentar achar explicações
que versam, não, e que atendem às nossas crenças, né? Que atendem ao que a gente acredita, né? Então, a teoria da conspiração, ela ainda dura nos dias de hoje, porque nós ainda temos indivíduos que preferem acreditar nas suas crenças, e o que a gente vê agora, né, diferente de outros tempos, acho que, novamente, como a Mariana bem comentou, é que essas teorias do conspiracionismo, né, elas chegaram até os estados, né, elas chegaram até os governantes, né, elas chegaram até a nossa elite política, né, elas chegaram até os representantes de grandes democracias ou de grandes regimes políticos, né, isso a gente não via lá atrás, né, e acho que agora tem esse diferencial que explica, sobretudo, por que elas persistem ainda em pleno, né, século XX, né, em pleno século XXI, né, em pleno 2020. Você trouxe um ponto muito interessante, que é essa ideia de que as teorias conspiratórias tangenciam as democracias modernas. Você vê uma relação específica entre teoria da conspiração e democracia, eventualmente a democracia como catalisador da teoria da conspiração, ou ainda a democracia ameaçada pelas teorias da conspiração, Joyce? Olha, eu acho que aqui a gente tem, nesse questionamento, a gente tem que separar um pouco, né? Eu acho que a democracia, o que ela garante? A democracia garante a liberdade de expressão, né? E a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de criação de conteúdos, a liberdade de criação de explicações, ela garante que os indivíduos tenham crenças, né? Novamente, liberdade de expressão, né? As tais das liberdades individuais. A democracia vem garantir aí para a gente o direito civil, e o direito civil, que é o direito às liberdades individuais, né? Mas, por outro lado, a gente tem que separar, né? Isso é uma forma de você... A democracia garante a liberdade, inclusive a liberdade dessas teorias surgirem, né? Dessas teorias serem pensadas. Mas você tem essas teorias ameaçando a democracia, o que é um segundo ponto, né? E como que essas teorias, elas ameaçam a democracia? Eu acho que elas ameaçam a democracia quando você extrapola a esfera do que é individual, e quando você quer colocar, né, essas teorias para o plano do que é coletivo, né? A gente se esquece que a democracia é uma construção coletiva e que, apesar dela, né, garantir para a gente a liberdade individual, e novamente, né, vou bater aqui na tecla, a liberdade de ter essas teorias, né, de essas teorias serem desenvolvidas, surgirem, a gente tem essa ameaça, por quê? Porque essas teorias, elas acabam rompendo com a barreira das liberdades individuais e acabam passando para o coletivo. Então, até que ponto, né, essas teorias, elas podem ser tratadas como algo que todo mundo precisa acreditar, né? Ou como algo, não só que todo mundo precisa acreditar, mas como algo que vai ser a verdade, né? Que vai ser o que deve ser ensinado para todos, né? A gente tem que ir com calma, né? A gente tem que dar um passo atrás e falar, bom, não é assim, né? A democracia, ela, novamente, tem que garantir a liberdade de expressão, e a democracia, ela tem um compromisso com a produção de informações, né? E toda produção de informação, ela tem que ser, né, verificada, ela tem que ser passível de comprovação, né? Então, você pode, sim, ter a democracia garantindo que essas teorias surjam, né? Garantindo que as pessoas tenham as suas crenças e que busquem as suas explicações para os fenômenos. Mas você não pode ter, numa democracia, a extrapolação de que essas verdades, de que as crenças dos indivíduos vão ser iguais para todas. É como se a gente, né, tentando traduzir para algo mais didático, é como se a gente tentasse impor a mesma religião para todos os indivíduos. Não, aí isso corresponde a uma ameaça, né, à democracia, e uma ameaça na garantia de que os indivíduos tenham a liberdade, né, para acreditar e para seguir seus próprios propósitos, né? Certo. Mariana, eu achei que ela colocou um ponto bem interessante, que é esse momento em que a crença individual se torna coletiva e o perigo que isso acaba gerando para as democracias. Como você vê esse ponto específico e, mais amplamente, o papel das conspirações? E eu acho que aqui a gente pode dar um passo além e falar das fake news nas ameaças à democracia. Claro. É difícil até falar depois da Joyce, mas vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa agora, né, nesse momento que a gente está vivendo nos últimos anos, né, a diferença que a gente tem em relação a outros períodos históricos, né, é exatamente isso que a Joyce citou.
a gente nunca teve acesso a tanta informação, né? E o que muda nesse momento específico é que agora a gente também é criador de conteúdo, né? Isso essa troca de papéis que a gente viveu, eu acho que explica muito do que a gente está vivendo. Porque hoje eu posso criar um jornal, se eu quiser, né, dentro da minha própria casa, eu faço um blog, um site, com ferramentas gratuitas, e eu posso inventar criar notícias, né? E as fake news são justamente isso, né? A criação de um boato, de uma mentira, com uma roupagem jornalística, né? As pessoas precisam aprender a diferenciar os gêneros jornalísticos. As teorias da conspiração podem gerar fake news, né? Elas com certeza geram fake news, mas não são a mesma coisa, perdão. Então, assim, toda essa ideia de que a gente pode criar conteúdo, de que a gente pode dizer o que a gente quer, porque, inclusive, a liberdade de expressão, né, é constitucional e precisa ser protegida, né? Isso é um debate muito grande, porque ela é usada justamente, ela é um pilar da democracia e ela é usada para atacar a própria democracia. Então, como é que a gente resolve essa equação, né? É muito complicado. E a partir do momento que a gente tem líderes políticos em diversos países, né, usando a liberdade de expressão para espalhar desinformação, para falar mentiras, a gente viu bastante nos Estados Unidos, as plataformas derrubando certos conteúdos, por exemplo, do Trump, como aconteceu, né? Até que ponto os líderes políticos podem usar esse tipo podem usar o próprio direito para manipular as pessoas, né? Isso é uma questão muito delicada, porque é diferente de 40 anos atrás, né? Se eu acreditava numa teoria conspiratória, sei lá, vou falar uma que é até boba, né? Vou usar a palavra ruim, mas o homem não pisou na lua, né? É uma coisa que você vai encontrar na internet, nos cantos da internet, muita coisa sobre isso, mas há 50, 60 anos as pessoas, né, podiam pensar isso, mas elas conversavam entre elas, você não encontrava fóruns de discussão sobre isso, sites que tratam disso e que tem várias teorias e com manipulação de imagem, manipulação de vídeo, que hoje a gente tem as deepfakes, né? Então, hoje o arsenal de coisas é muito maior e é muito fácil encontrar quem pense parecido comigo ou que pense de uma maneira que possa casar com as minhas posições. E eu nem sabia que eu pensava assim, mas eu comecei a ler, aquilo faz sentido, tem uma explicação lógica, porque normalmente as teorias da conspiração têm uma lógica, né? Um pouco isso, assim. Por que se fala que o vírus, no caso da Covid-19, surgiu num laboratório chinês? A gente sabe muito pouco sobre a China, né? A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. É um país relativamente fechado, é muito mais fácil você partir para uma explicação lógica, bem entre aspas, não, com certeza, é um país muito populoso, eles criaram o vírus para dizimar a população deles, para dar uma enxugada na população e para tentar fazer isso no resto do mundo, porque a China e os Estados Unidos estão em pé de guerra econômica há muitos anos. É muito fácil, faz sentido, né, quando você encadeia esses eventos. É muito mais fácil você acreditar numa coisa dessa do que você ir lá olhar, comparar com os outros vírus que surgiram lá. Por que surgiram? Tem a ver com a questão do consumo de carne, tem a ver com morcego, tem a ver com inseto, tem a ver né? E o que a ciência tem feito. É muito difícil, as pessoas preferem essas narrativas rápidas, né? Essas pílulas de contos de fadas, porque ela atende essa necessidade desesperada que a gente tem por explicação, né, das coisas, ainda mais numa pandemia em que a gente vê todos os dias morrerem milhares de pessoas, né? Então tá todo mundo desesperado por uma explicação, por uma vacina. E esse tipo de ideia aplaca essa ânsia, né? E é muito fácil de líderes políticos e outras instituições usarem isso, inclusive, para manipulação das massas, né? Maravilha. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com decisões e argumentos.